Pessoal, aqui com vocês, Edilson Silva, e eu vou estar passando aqui para vocês uma ideia que a gente teve, tá? Tudo partiu aí desse print aqui, né, dessa imagem, onde eu elaborei essa imagem através do chat GPT, né, tive algumas ideias aí, eu queria começar meu dia, antes de tudo, né, tomando a direção de Deus aí, e aí eu pedi para ele elaborar, né, alguns versículos, também uma oração pequena ali, e também um resultado, né, e ele elaborou para mim, né, 4 tópicos. E aí colocando os versículos, a descrição do versículo, né, do capítulo do livro, capítulo e versículo. E aí eu fui falando, né, declarando esses versículos pela manhã e tem sido muito bom, tá? O dia a dia tem sido muito produtivo e isso também eu comecei a elaborar com base também na questão da estratégia de Pareto, né? Estratégia de Pareto 80-20. Também para quem não conhece é bom dar uma estudada sobre isso. E ele me trouxe isso aqui, tá, pessoal? Provérbios, né? 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, ele dá algumas dicas aqui, ó. Apresente o dia a Deus antes de começar, entregue as tarefas, decisões e atitudes, reconheça que o controle vem dele, e uma oração simples e o resultado disso, né? O resultado disso se alinha à intenção mais à execução. Também Mateus 6:33 e outros versículos, tá? E aí, eu vi que deu muito certo, né? Essa atitude que a gente teve, esse layout, então, através desse layout eu pedi aqui para ele fazer outras coisas, a gente entrando mais profundo, né, nesse entendimento, nessa ideia. E aí coloquei aqui algumas coisas para ele fazer, né, que eu queria que isso serviço como manual diário, né, cristão aí dentro das 24 horas. E aí ele foi criando para mim aqui vários tópicos bacanas, criou um layout, né, para viver bem as 24 horas do dia, né, e aí ele começou a distribuir aqui um layout bem bacana pra gente. Aí a gente foi mudando mais ainda, né, pedindo para mudar outras coisas. Então layout de consagração, atitudes e ações para as 24 horas, a gente foi entrando mais profundo, né, ele já montou um outro layout aqui pra gente, tá, então a gente foi aqui, né, faça esses 3 passos separados, criar uma versão curta, transformar isso em PDF, né, e criar uma sequência manhã, tarde e noite, né, que foi aqui uma das coisas que ele pediu. E aí eu pedi para ele criar, ele foi criando, ok? Depois quero elaborar um flashcard, aí eu já lembrei de outras situações que eu passei também que foi muito positivo, né? A gente existe um aplicativo chamado Anki, né, onde você trabalha as memórias espaçadas, né? Você começa a estudar para concursos ou então para uma prova, né, de faculdade, alguma coisa assim do tipo, através desse aplicativo Anki, que ele usa essa técnica de memórias espaçadas. Depois você pode estudar um pouco sobre isso, memórias espaçadas. E aí, com base em tudo isso também, a gente leu também uma outra passagem que fala que em 2025 surgiu aí um cara, uma pessoa que ele foi identificado como o maior QI, 276, se eu não me engano, de QI do mundo. E o pessoal perguntou para ele, né, qual era a fonte, né, dessa inteligência dele, e ele falou que a Bíblia era a fonte da inteligência dele, dessa inteligência dele, desse QI tão alto dele. E aí eu comecei a me aprofundar mais nisso também, comecei, né, a querer viver isso nas 24 horas do dia que a gente tem aí todos os dias. Então aí eu comecei a elaborar aqui, ó, comecei a colocar, quero elaborar um flashcard com cartão frente e verso, que já é para mim estudar isso, para que eu possa memorizar esses versículos, né, que eu possa memorizar tudo que está falando ali, ok? E também declarar isso pela manhã cedo. Então ele foi, né, me dando modelos aí, flashcard 1, então frente, pergunta, né? Aqui ainda não tinha um versículo, aqui só tinha o versículo da descrição, né? Então ele estava mais simples e eu fui pedindo para ele melhorar mais ainda. Aqui eu já fiz outro pedido, né? E ele melhorou um pouco mais. Ele já colocou aqui, ó, pergunta, né? E colocou a aplicação, olha só, ele já colocou a aplicação, né? E também colocou um filtro de ação, foi o que eu pedi para ele aqui. Filtro de ação, coragem primeiro, ação depois, né? E isso aqui vem no verso do cartão. Depois vocês vão entender do que eu estou falando, qual é a finalidade disso aqui, tá? Isso aqui é tudo para estudo, alinhado à palavra, a memorização, que é essa estratégia de memórias espaçadas através de um aplicativo, e também alinhada à execução, né? Você parar para refletir antes de qualquer ação. Então, isso foi puxando uma coisa, foi puxando outra, né? Foi puxando outra ideia, e aí vai. Então, aqui já está se formando aqui um flashcard bacana, né? Para estudo e também ação. Tá? Então, aqui mais na frente, né? Eu pedi que seja elaborado dessa forma aqui, ok? Então, ele elaborou para mim todos dessa forma, nesse mesmo modelo ali. Eu já defini o modelo que eu queria. Aqui, né? Eu já fui mais adiante. Pedi, né? Aí eu já queria que ele já me gerasse esses flashcards para depois gerar um CSV, para depois eu colocar rapidamente lá no Anki, no aplicativo do Anki, não manualmente, entendeu? E aí eu já descobri, né, uma outra estratégia que a gente consegue gerar GPTs, né, explorar o GPT. Você cria um GPT personalizado, onde você vai apenas, né, clicar e ele vai aparecer aqui conforme você programou aqui um GPT personalizado. Ele vai aparecer para você os flashcards, tudo, e vai conseguir fazer algumas ações que você programar para o ChatGPT fazer.
Então vamos lá, eu fui mais adiante aqui, explorando mais, coloquei aqui ó, aqui, tirei um print, uma foto, na verdade, tirei uma foto dessa página aqui, foi o primeiro contato, né, que eu tive aqui com essa parte personalizada aqui do ChatGPT, que é uma parte mais avançada, né. Então, eu tirei o print, coloquei, já ia gerar aqui, né, um GPT personalizado. Então, ele começou, né, me dar as instruções. Então, essa instrução aqui veio primeiro, depois veio os outros campos, ok? Veio os outros campos. Essa instrução, ela é colocada em uma dessas, aqui, ó, desse campo aqui, instrução, ok? Então, vamos lá, eu fui adiante, né, fui adiante. Então, eu tive outras ideias também, eu já queria criar como se fosse um aplicativo aqui, mas não deu. Aí depois eu voltei para coisa mais básica, né? Tá, aqui já estava um pouco mais avançado, né? Que eu já queria até que ele gerasse para mim a questão de gerasse para mim essas partes aqui, ó, as premiações, né? Ao longo do dia, se eu tivesse feito conforme a palavra mencionava diante das atitudes, ele me desse premiações. Então era como se fosse um aplicativo, né? Mas não, eu voltei ainda para a parte do Anki, né? Visando o Anki, apenas gerar esses flashcards aqui, converter em CSV e depois colocasse lá no Anki. Colocasse no Anki, ok? Então aqui eu ainda estou nessa parte de avançado, né? Indo para uma linha de raciocínio de aplicativo, então eu tive que voltar novamente, né? Tive que voltar novamente, aí eu peguei aqui, assisti um vídeo, eu peguei o comando, né? As instruções, né? As instruções de um cara que já faz isso, né? Então eu assisti ele lá, trouxe para cá o modelo dele e apliquei no meu modelo. Aí a gente foi começando a criar a forma, a frente do verso, tal, e a tag, tá? Parecido com o dele. Aí já voltei de novo, botei o modelo aqui, e aí estou criando já para o ChatGPT já gerar para mim isso em CSV. Fiz algumas executei algumas vezes, né? E não deu certo, deu pouco aqui, né? Na questão de CSV, deu poucos flashcards. E aí eu fui pedindo para gerar mais, né? Eu queria no mínimo aí 10. Então eu fui tentando. Então, pessoal, fui tentando. Aqui eu já estava gerando uma forma para ele me dar essas respostas, né? Essa, conforme essa tela aqui, que é quando vai personalizar o GPT, ok? Então eu fui tentando, né? Tive alguns fracassos aqui, né? Não falo fracasso, mas assim, eu pensei aqui um pouco, né? E continuei, tá bom? Continuei. Depois que ele gera em formato de CSV, né? Depois que ele gera nesse formato, a gente tem que jogar também para dentro de uma planilha Google Planilha, que a Google Planilha que é a mais fácil de fazer para salvar e depois importar para dentro do Anki, tá? Do aplicativo Anki. Então eu fui tentando ali, né, ele já gerou, tive que copiar aqui tudo, né? Estava tentando gerar isso em CSV. Então ele gerou algumas coisas em CSV, só que foram poucas, tá? E aí depois ele começou aqui, né, me gerar bacana aqui em gerar algumas, né, no caso. Ó, ele gerou, ó, perfeito, eu vou continuar exatamente o mesmo formato, da linguagem, emoji, filtro, Então ele gerou para mim, só que aqui ele não gerou na questão contando, né, de 1 até 10, do jeito que eu tinha pedido. E aqui eu pedi para ele, ó, não estão, só fez 5, por favor, numere elas também, no total são 10. Aí começou a numerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conseguiu numerar até 10, beleza, show de bola. Aí aqui, beleza. Agora aqui ele ia gerar esse formato aqui, né, e aqui eu queria gerar, depois disso, eu queria gerar em CSV. Então aqui eu já pedi para ele, ó, converter isso em CSV. E ele converteu para mim, tá? Ele converteu. Aí como usar isso, tá lá no Google Sheet, né? Salvar em CSV, ele me dá as instruções aqui como fazer. Depois eu tirei novamente um print lá da tela onde a gente faz a elaboração, o preenchimento para gerar um GPT personalizado, né? Tirei uma cópia, joguei aqui e falei, olha, agora eu vou querer que você elabore algo do tipo assim, com base na criação de um GPT personalizado, né? Eu mostrei lá para ele. Então, aqui primeiro, ele veio colocando a inscrição, a instrução aqui. E eu queria que ele viesse de cima para baixo, colocando primeiro o nome, descrição. Tá? Ele já me gerou já a instrução. E depois foi me gerando os outros campos. E aí eu falei para ele, ó, me dê sugestões para preencher o campo aí no chat personalizado. Aí ele me deu, né? Por exemplo, me colocou já o nome, né? O campo de descrição, mas a instrução já ficou lá em cima. Tá? Então, ele começou a fazer as coisas corretas, mas deixando aí um errozinho. Ok? Aí mais na frente eu já preferi colocar campo nome. Aqui eu estava em dúvida ainda sobre a questão do nome, né, do flashcard, qual é o nome que seria, qual é o nome que eu daria, né? Aqui estava muito grande, memória, atitude e decisão rápida. Eu queria colocar só esse decisão rápida, flashcard, decisão rápida, beleza? E aí eu pedi para ele e tal, né? Aí ele, eu coloquei errado, depois eu pedi para colocar certo, né? Aqui, deixa eu ver, aqui ó,
Preferi colocar um campo nome, flashcards, bíblico, decisão rápida. Aí ele entendeu, agora ele colocou, né? Colocou mais a descrição, a instrução, né, ficou lá para cima. Então eu coloquei um print novamente, né? Print novamente aqui como é que eu queria, tá? Nome, descrição, instruções, né? Quebra-gelo e tal, tal. E fizesse esse preenchimento nessa ordem, ok? Ao final eu preciso que me dê digitar uma opção, né? 2 para solicitar CSV e 1 para criar mais flashcards. E altere e me dê o texto final. Instruções do GPT para copiar já com essas alterações acima, para colocar nas configurações do GPT personalizado. Então eu queria que me desse, mas ele começou novamente a me dar, né, a instrução primeiro e depois as outras coisas. E aí eu pedi para ele aqui, ó, quero que me dê uma resposta que me deu agora na ordem, buscando campos de configuração conforme foto em anexo. Coloquei a foto de novo, quero que você me responda dessa mesma forma do print na ordem. Então agora sim, ele me deu aí uma resposta, nome, descrição, tá nesse formato do anexo que eu coloquei. Então nome, né, nome aqui, a descrição, o campo de instrução. Então agora sim, campo de instrução eu apenas copiei isso, né, coloquei lá para dentro do campo do personalizado, né, o GPT personalizado, para ele gerar para mim, né. Então aqui deu, pronto, finalizou. Então foi dessa forma, abri um outro chat GPT aqui, tá? E aí eu fui testar ele, né? Então tá aqui, ó. Assim como ele, né? Que ele tá aqui, ó, decisões rápidas, decisão rápida, eu tenho outros aqui também, então você pode criar também chats personalizados. E aqui, ó, dentro, tá? Então tem que clicar, né? Para ele assumir aqui, ó, isso mesmo, a decisão aqui, tá? Decisão rápida. Então você tem que clicar aqui no seu GPT personalizado e aqui dentro você vai falar ou então digitar, tanto faz. Medo, estou com medo. Pode clicar Enter. E aí ele vai te dar os flashcards, tá? Alinhados aí à palavra, né? Ok? Frente. O que devo fazer quando o medo tenta dominar meu coração? Aí ele cita aqui o livro, o capítulo, o versículo, Isaías 41, versículo 10. Isso aqui vai aparecer na frente do cartão e aqui no verso, tá? Então você que não sabe lidar com flashcards, tá bom? Você não vai entender agora a princípio, mas depois você vai entender. Então eu quero gerar mais, ele foi até o 5, né? Então eu vou gerar mais aqui, vou clicar em 1 e ele vai gerar mais flashcards. Se eu clicar em 2, ele já vai gerar o documento CSV, ok? Então eu vou gerar aqui vou gerar mais, vou clicar 1 para gerar mais flashcards. Olha só, então, ele gerou, né, mais flashcards a partir do 6, né, a partir do 6 deu sequência, né? A partir do 5 deu sequência 6, 7, 8, 9 e aí foi no 10, beleza? Agora eu quero gerar aqui, tá, um CSV. Só para vocês entenderem aqui, ó, no flashcard 10, né, frente, o que devo lembrar quando me sinto pequeno diante da situação? Romanos, livro de Romanos 8, capítulo 8, versículo 31, ele vai falar assim, no verso a resposta, né? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? O medo diminui quando você está aqui já, ele está dando uma ideia, né? Está explicando. O medo diminui quando você entende que a maior força do universo está a seu favor. A pergunta muda tudo. Quem pode prevalecer contra Deus? E aqui a gente tem um filtro de ação. Reação, decisão. Lembre-se, você não está lutando sozinho, tá? Então beleza, vamos agora clicar 2 aqui para ele gerar um CSV. Cliquei 2, ele gerou um CSV. Bacana. Vou pegar esse aqui, tá? Vou pegar esse aqui e vou, tá? Já posso, ele já até gerou, né? Foi até o 10, vamos ver. Então não precisa nenhum. Vou ter que levar lá para dentro do Google Planilhas, né? Você pode abrir aí o Google Planilhas. Eu já tinha feito um aqui, tá? Já tinha feito um, atitudes e princípios 24 horas. Vou fazer um novo aqui, tá bom? Vou clicar em um novo, vai abrir um novo para mim. E aqui eu vou colocar o nome desse flashcard, tá? Assunto medo. Posso até pegar aqui. Vou botar aqui, ó. Posso botar aqui, ó, medo. Ok? Diante do medo, né? E aí vamos copiar, né? Vamos copiar aqui. E aí você copia, tá? Copia, olha só. Vem aqui e dividir texto em colunas. Eu ia fazer isso aqui, ó. Foram 11, tá vendo? Pode ir aqui em arquivos e aí você pode baixar em CSV. Clicou baixar em CSV,
ele vai fazer o download, ó, fez o download lá para dentro da pasta de downloads. E aí você pode abrir o seu Anki que está no seu, aqui no seu computador, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui que eu estava fazendo teste, eu vou clicar Anki, né? Vou pesquisar por Anki aqui, eu vou abrir novamente o app. E aí a gente vai importar esse documento para dentro do Anki, né? Então, se você fosse fazer manual, né, esses flashcards dentro do Anki para você estudar, ia demorar muito, 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 muito mesmo. Aqui, o Anki está abrindo. E aí eu vou criar, né? Criar aqui um baralho, a gente chama de baralho, né? Vamos aqui importar um arquivo, ok? Então tá aqui, ó, atitudes, ó, atitudes, ok? Atitudes e princípios, modelo, página 1. Cliquei aqui e vou importar. Aqui dentro, pessoal, nós vamos clicar aqui, ó, nesse campo e vamos dividir por vírgula, beleza? Olha como é que vai ficar, tá vendo? Aqui vamos deixar básico, vai ser dentro dessa pasta, dentro desse baralho, né, GPT que está aqui, ó. Não vai, deixa eu ver aqui se consigo. Consigo, vai ser criado aqui dentro dessa pasta, ok? Novas atualizações, tipo nota, beleza, show de bola. E aí vamos mais adiante um pouquinho, então vai ser dessa forma aqui o mapeamento, né? Frente, verso e o tag. Show de bola. Aí vamos importar, ele já vai fazer importação, beleza? Então aqui pra gente ele já criou. Tá? Você pode mostrar, né? Mas eu não queria mostrar não, já vou direto lá pra ele. Então ele criou aqui pra dentro, tá bom? Vamos lá, vamos estudar agora, né? Vamos estudar agora. Então vai aparecer assim, só o modelo, né? Frente, e aí verso. Então primeiro, vamos lá. O que devo guardar antes de agir? Provérbios 4:23, vamos lá. Eu acho que de todas as coisas a gente deve guardar o nosso coração, né? Mas o correto eu deveria falar aqui a descrição do livro, do capítulo e do versículo. Isso é você, né, memorizar, também fazer a questão de trabalhar memórias passivas, né? Porque ele é feito para isso, o aplicativo. E também você praticar, beleza? Então, o que devo guardar antes de agir? Provérbios 4:23. Eu deveria falar o versículo completo, mas eu não sei o versículo completo, tá? Mas ele fala que nós devemos guardar o nosso coração. De todas as coisas, guarda o teu coração. Aí ele dá uma sequência lá, mas vamos clicar aqui em espaço que ele vai já para a resposta. Então, Provérbios 4:23 fala aqui: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma explicação básica. Toda atitude nasce no coração. Quando o coração não está guardado, as emoções dominam e as ações se tornam impossíveis. Guardar o coração é proteger as decisões, o filtro. Coração guardado, atitudes corretas. Então, bacana. Você não vai ter que decorar isso tudo, você apenas tem que decorar o quê? Aqui, ó, versículo, tá? Até aqui, beleza? Que vai te ajudar. A explicação ela vai te dar algo a mais e também esse filtro também vai te dar algo a mais, tá? Para você lembrar. E também praticar, né? Vamos lá. O que você achou? Qual foi a minha nota que eu posso dar aqui para mim? Olha, eu falo que foi difícil. Né? Tenho que falar de novo, né? Sobre tudo que deve guardar. Eu acho que sim. Talvez sim. Né? Então eu vou botar aqui, ó. De novo em 1 minuto. Se eu clicar de novo, ele vai. Antes de 1 minuto. Antes de 1 minuto ele vai. Em menos de 1 minuto ele vai. Pode ser de novo para mim essa mesma pergunta. Até eu clicar em fácil ou então bom. Que aí se eu clicar em fácil ele vai para 5 dias. Vai me lembrar com 5 dias. Se eu clicar em bom ele vai me lembrar com 10 minutos. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou dizer que foi difícil. Vou botar de novo, né? E aí já passa para a próxima pergunta. Qual deve ser a primeira atitude antes de iniciar o dia? Provérbios 16:3. Aqui não tem como errar, né? Vamos lá, ele fala aqui: nós devemos consagrar tudo que nós vamos fazer e todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Então eu vou dar o enter aqui, ou então espaço, né? Vou dar espaço. E aí ele já passa para a resposta. Então, Provérbios 16:3 fala o quê? Consagre ao Senhor, né, tudo o que você faz.
praticamente parecido, né? O que eu falei, né? E os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a explicação: antes de qualquer atitude ou decisão, tudo deve ser entregue a Deus. A consagração tira o controle das mãos humanas e coloca a direção nas mãos do Senhor. Filtro de ação. Consagração primeiro, ação depois. Olha que bacana. Então, isso aqui eu respondi, eu acho que foi bom. Né? Foi bom. Então, eu vou colocar aqui bom. O próximo, porque não devo. Né? Porque não devo. Vou até mudar aqui. Né? Vou diminuir para você ver aqui. Tá? E aí eu vou responder. Porque não devo agir apenas pelo meu próprio entendimento. Provérbios. Não confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Deu um bug aqui, né? Então eu tive que clicar aqui em espaço. Mas esse versículo também nós conhecemos, vocês vamos botar aqui bom, tá? Não li ali a explicação, mas tinha que ter lido também, né, para vocês. Então isso a gente vai fazer aí, pessoal, tá? 13. Então nós vamos praticar isso aí, tá? E isso vai fazer com que nós possamos decorar, né, e até manter esses versículos na cabeça ali, né, fresca. E aí já entra essa estratégia que é do Memórias Passadas. Depois você pode ler sobre isso, tá bom? Que é um estudo que fala que chega num determinado momento, né, essas nossas lembranças elas vão enfraquecendo. Parece que a partir de uma semana ou 4 dias, alguma coisa assim. Mas se você praticar elas através dessa estratégia de memórias passadas, o teu cérebro ele acaba, né, fazendo com que você lembre mais disso, tá? E aí chega um tempo que você atinge o ápice ali, que você não esquece de forma fácil, ok? Então, aqui está uma dica para você poder estudar tanto a palavra de Deus, né, praticar também, como também estudar para concursos, para provas e outros assuntos que você queira dominar dentro do seu trabalho. Eu também faço engenharia civil e administração, também edificação, né, curso técnico de edificação, sou formado em curso técnico de edificação, administração, também estou me formando em engenharia civil. E aí eu preciso também atuar nessas áreas. E isso aqui é muito bom para estudar, né, em relação a essas áreas. Ok, pessoal, fico com Deus. Aqui quero deixar meu agradecimento a vocês e espero que tenha ajudado aí vocês em alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, gostaram também aí da, do vídeo, tá? É muito importante, muito bacana. Aprenda também sobre tecnologia, que ela possa te ajudar a chegar também em lugares mais longe, né? Chegar mais longe aí no teu trabalho, né? Nos teus projetos também. Aprenda bastante, tá? Estamos aqui para aprender também e ensinar e aprender com vocês também. Até a próxima, fique com Deus.